Esse é um treinamento a respeito da questão dos impostos e como que o Celta BS trata esses impostos internamente. Vamos dar uma olhada primeiro na questão dos impostos em si. Nós temos hoje diversos impostos, né? Nós temos aí, por exemplo, o IPI, o PIS e o COFINS, que são aí impostos federais, né? E no âmbito estadual, nós temos aí o ICMS. Basicamente, os impostos funcionam, a apuração, né, desses impostos, seja federal ou seja estadual, ou até a questão municipal, né, onde nós teríamos o ISS aí, que já seria para serviços. A apuração desses impostos ela é bem similar, né? Tanto os impostos federais quanto os estaduais e os municipais. Eu vou dar um exemplo. Vamos tratar então, como exemplo, a questão do ICMS, e aí analogamente a gente vai ter visto também a questão desses outros impostos. Tem uma base aí que diz, né, que o imposto ele deve ser tributado em cima da lucratividade de um produto. Então, somente em cima do lucro é que se deve pagar o imposto. Isso implica dizer o seguinte: se eu, por exemplo, né, tiver um produto aí com 18% de ICMS, então vamos supor que o percentual de tributação do ICMS para um determinado produto X é 18%. E eu comprar esse produto por R$100 e vender esse mesmo produto por 150, esses 18% aqui, eles vão incidir, né, na apuração de resultados em cima do meu lucro, ou seja, a diferença entre a minha compra e a minha venda. No caso aí seriam R$50, 18% em cima disso, né, que daria aproximadamente R$9. Agora essa conta, ela não é tão simples, né? Como é que o governo faz esse tipo de apuração? Inicialmente, vai acontecer o quê? Eu vou comprar o produto por R$100. E na compra, né, na nota de compra desse produto, eu passo a ter lá na nota um crédito de ICMS no valor de R$18, né? Isso assumindo que esse produto seria um produto tributado em 18%. Então, quando eu compro o produto por R$100, eu teria então, em cima desses R$100, um crédito de R$18. E quando eu vender esse produto pelos R$150, da mesma maneira, vai incidir o ICMS, só que agora na forma de um débito. Eu vou ter um débito de ICMS, também de 18%, né? Só que agora em cima de R$150, que é o meu preço, o meu valor da operação. Então aqui eu teria um débito de R$27. Então, enquanto aqui eu tenho um crédito, né, de 18%, na venda, né, eu passo a ter um débito de R$27. E quando eu apuro, literalmente, né, quanto eu devo pagar ou quanto eu teria de crédito de imposto, aí sim que eu faço, então, 18 menos esses 27 e passo a ter, então, um débito de R$9. Esse aqui seria o ICMS que eu pagaria no período, vamos dizer assim, né? Óbvio que isso aqui eu analisei só uma
uma operação, né? Uma compra de um produto e a venda desse mesmo produto, mas durante o mês eu vou fazer várias compras e várias vendas, sempre pensando dessa maneira aqui, né? Em crédito na compra e em débito na venda, para obter o saldo de ICMS a pagar ou credor. Com isso, o que vai acontecer? O governo, para determinar então e fazer essa conta, ele vai dependendo de cada produto. Então vamos supor que eu tenho um produto X e um produto Y. Nem todos os produtos necessariamente seriam o que a gente chama de tributado, né, em 18%. Cada estado vai ter as suas alíquotas e os seus tipos de tributação também, né? Então, com relação à questão do tipo de tributação, nós vamos ter alguns tipos de tributação. Eu vou ter inicialmente o produto tributado, né? Que seria aí o mais comum, mas eu vou ter também, eu posso chamar de variações desse produto tributado, que seriam produtos reduzidos. Outro tipo seria os isentos, não tributados e, por último, aí, o que a gente chama de produto substituto. Nós vamos analisar cada caso. Primeiro, só uma observação, né? Para que o governo estipule que tipo de tributação que vai incidir sobre um produto e também a alíquota, né? A alíquota de ICMS, que é, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos aí por padrão uma alíquota de 7, 12, 18 e 25%. Né? São as alíquotas padrões que trabalha aí o estado de São Paulo. Então, para o governo estabelecer que tipo de tributação vai ter um produto e que tipo de alíquota, ele vai utilizar aí o que a gente chama de NCM, que basicamente é uma nomenclatura comum no Mercosul. Esse NCM, ele tem aí 8 dígitos. Então, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo, né? Como se fosse um código NCM. 02, 03, 01, 00. Esse NCM ele é composto por 8 dígitos, e aí é uma nomenclatura comum aqui no Mercosul, onde, por exemplo, esses 2 dígitos aqui indicam qual é a origem do produto. Então, por exemplo, eu posso falar aí que 02 seriam para cereais, 03 é para produtos musicais e assim por diante. Existe uma tabela. O que interessa aqui para nós nesse conceito seria o seguinte: cada produto, então imagine lá o produto X e o produto Y. Cada produto vai, de acordo com a sua composição, né, a sua utilização, ele vai passar a ter um NCM. Então vamos supor que o produto X tivesse o 02, 03, 01, 00. Já em compensação, esse produto Y, ele poderia ser o 07, 00, 01, 00. Isso de acordo com a classificação lá. Normalmente nos nossos clientes, nós orientamos então a definir, né, esses códigos nos produtos de acordo com o contador, né? O contador seria a pessoa mais indicada para saber classificar exatamente os produtos com base nos seus respectivos NCMs. Porque quando o governo estabelece uma tributação, ele vai pegar esse NCM para dizer, olha, um exemplo, né? Olha, o NCM que começar com 0203, vamos colocar aqui 0203, nós vamos ter aí um produto tributado em 7%. Seria um exemplo. E o NCM que começasse com 0700, nós vamos ter aí um produto tributado em 18%. E assim por diante. Então o governo sempre vai se basear no NCM para definir o tipo de tributação
e o tipo de alíquota. É por essa razão que dentro do sistema, deixa eu abrir aqui o Celta BS, pronto, ele abriu o sistema aqui. É por essa razão que dentro do Celta BS, no nosso cadastro de produtos, tanto aqui cadastros, produtos, né? Acessando o cadastro, eu vou consultar um item qualquer aqui. Todo item passa a ter obrigatoriamente o que a gente chama de classificação fiscal, que seria basicamente o cadastro desse NCM. Então eu vou associar a cada produto a sua respectiva classificação fiscal. E, por sua vez, nessa classificação fiscal, eu vou ter quais seriam os impostos que foram definidos com base para esse NCM. Tá ok? Acho que está bem entendido até aqui, né? Então, não é possível hoje cadastrar um produto sem que haja a informação da sua classificação fiscal, porque isso implicaria em ter um produto sem os seus impostos, né? O que hoje não existe. Então, sempre vai ter lá o produto e a sua classificação fiscal. Então, voltando à questão dos impostos. Com base, então, no NCM, o governo vai, então, atribuir lá o tipo de tributação e a sua alíquota. Esse tipo de tributação, eles estabeleceram um código que a gente chama de código CST. Código CST, né? Que seria Código de Situação Tributária. Esse código de situação tributária, ele possui 2 dígitos, que é uma tabelinha. Então ele vai ter aí 00, que seria lá o nosso tributado, o 020, ou perdão, né? O 20 seria o nosso reduzido. Nós temos aí o 10, que seria lá o substituto. E temos também o 40, que seria o isento. E ainda tem lá o 51, que seria o não tributado, que eu tinha citado anteriormente. Esse código CST, ele ainda tem aqui um dígito na frente, né? A gente pode colocar aqui como X, que indicaria a origem do produto. Então, normalmente, a gente tem aí hoje, o mais comum seria os zeros na frente, que indicaria a origem nacional do produto. Mas eu posso ter, dentro dessa mesma combinação, um produto importado, por exemplo. Então, ele seria 1, que indicaria que a origem dele, né, é o importado, e mais o seu código de tributação. 100, então, seria o mesmo produto tributado, só que de origem importada, e não o nacional. Tá ok? Isso, então, esses códigos estabelecidos, dentro da classificação fiscal no Celta Business Solution, deixa eu acessar o cadastro da classificação novamente, eu vou ter, então, esse mesmo tipo aqui. Como o ICMS é um imposto estadual, basicamente para cadastrar a classificação fiscal, eu vou informar o estado, qual é esse código de situação tributária, né? E aí aqui eu tenho então uma tabelinha interna no Celta Business Solution. Basicamente os principais seriam esses que eu demonstrei aí, né? 40 isento, 20 reduzido, o 10 seria o substituto e o 00 esse tributado. E a sua respectiva alíquota, né? No caso aí, mais comumente aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha com 18, mas cada estado vai poder ter lá a sua tabelinha de alíquotas com códigos de situação tributária. Como é que vai funcionar isso, então? Esses vários códigos, né? Quando eu trabalho, por exemplo, com um tributado, que seria lá o equivalente ao 00, né? Esses 2 dígitos aqui 00, que seria o tributado, eu vou ter, então, a questão do crédito na compra e o débito na venda.
né? Então eu vou aí subtrair um pelo outro para ter lá o resultado a pagar, né? Só resgatando aquele cálculo que eu havia feito anteriormente, eu tinha dado o exemplo de fazer uma compra de R$100, né? Lembrando como exemplo um produto tributado a 18%, onde então nessa compra eu teria R$18 de crédito de ICMS na compra, né? E na minha venda eu teria vendido lá por R$150 e teria tido então 18% em cima de 150, onde eu teria um débito de R$27. E na apuração de resultados, né, no frigir dos ovos, eu teria pago R$9. E reparem que esses R$9 aqui, que seria o saldo, é exatamente como se eu tivesse pego só o que eu lucrei, né, o nosso lucro bruto de R$50, que seria a diferença entre a compra e a venda, e aplicado os mesmos 18%. Né? Por isso que a gente fala que o ICMS ele é um imposto pago apenas sobre o que cada um lucrou, certo? Então vamos dar uma olhada dentro dessa operação dentro do Celta BS. Inicialmente, eu vou pegar e vou cadastrar um produto que seja então tributado a 18%. Eu fiz uns cadastros aqui anteriormente, então já deve até ter um produto lá que eu tenha nomeado como produto tributado. Isso, ó, produto tributado 18. Então esse é um produto de exemplo, né? Onde ele, na sua classificação fiscal, esse aqui é só um código fictício, né? E o importante para nós aqui nesse momento seria a tributação dele. Então eu estou cadastrando aqui que para efeitos de ICMS, né, no estado de São Paulo, esse produto ele é tributado em 18%. Tá? Então vamos trabalhar um pouco com esse produto aí. O que vai acontecer, né? Vou simular primeiro uma compra. Eu tenho aqui procedimentos, compras, entrada de compras. Então, inicialmente, eu vou trabalhar com empresas e com fornecedores que estejam no estado de São Paulo, tá? Só para demonstrar para vocês aqui, porque a questão interestadual vai mudar um pouquinho e eu já vou demonstrar o que muda na questão do ICMS interestadual, né? Então, essa empresa aqui, ó, que eu chamei de empresa 1, ela está dentro do estado de São Paulo, né? E o meu fornecedor aqui, fabricante SP, também vai estar dentro do estado de São Paulo. O endereço dele aqui, ó, ele também é de São Paulo. Tá ok? Então, o que vai acontecer, né? Eu vou simular como se eu estivesse comprando esse produto desse fornecedor. Então, eu vou inserir aqui. O foco aqui não é a entrada de compras, né? É só demonstrar a questão dos impostos. Então, eu vou chamar aqui aquele produto tributado, no caso 18. Para efeitos de exemplo, eu vou comprar lá 10 quantidades a R$100, né? Então, por estar esse produto cadastrado, o sistema já entendeu aqui que para essa operação ele vai estar aqui, ó, tributado em 18%. E ao confirmar esse item, o sistema passa então a fazer os cálculos de impostos, né? Onde ele passa a mostrar aqui que a base para cálculo do ICMS seria lá os R$1.000 e que o valor do ICMS seria os 180. Isso porque, né, só frisando bem, esse produto aqui que eu comprei aí 10 quantidades a R$100, né, o total dele daria R$1.000, ele é tributado em 18%. O mesmo aconteceria para outros tipos de produto, né? Então vamos supor, se eu fosse só mudar a alíquota, eu tenho aqui outros produtos, né? Produto tributado a 7%. Então, o princípio é o mesmo, né? Ele continua sendo tributado, só mudou a alíquota, que vem novamente com base lá no cadastro da nossa classificação fiscal, né? Aqui está como tributado a 7, ó. Isso na classificação fiscal desse produto tributado a 7. A única coisa que vai mudar aqui é que a alíquota, então, né, para o último caso, ela é 7 e não 18. Então, percebam que a base que ele mostra aqui continua a mesma, 1.000. Só que o valor do ICMS, pela alíquota ter sido de 7%, passa a ser
R$ 70, certo? E o mesmo aí aconteceria, por exemplo, um produto de 12%. Acho que eu tenho aqui no meu cadastro, só para exemplificar, tenho um produto tributado a 12, né? Então ele estaria puxando lá, tributado a 12, e daria então R$ 120, né? Com a mesma base, certo? E numa mesma nota, dependendo, né? Como a tributação é para cada produto vai ter a sua tributação. Então, nesse caso, vamos supor, eu tenho aqui um produto tributado a 12, então eu tenho lá a base de 1.000 e ICMS de 120. Posso inserir o outro produto, tributado a 18, que seria uma nota com mais de um item, né? E não necessariamente todos os itens têm a mesma tributação. Então, novamente aqui, 10 quantidades, né? Cada uma R$ 100, e a tributação lá, tributada a 18. Ele vai dar aqui, ó, uma base de 2.000 e o valor do ICMS 300. Isso porque ele está somando os 180 do item do segundo item mais os 120 do primeiro. Isso, né, seria a nota de entrada, e é o que eu chamo do que eu teria crédito de ICMS de R$ 300 e uma base de ICMS de 2.000, tá? Então essa seria a questão da entrada da compra, né? Essa questão do ICMS no momento em que ele entra. Agora eu vou simular como se eu estivesse vendendo esse mesmo produto. Então, deixa eu entrar aqui no procedimento de venda, só para simular. E aí a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui a empresa vendendo dentro do estado de São Paulo e vou pegar lá o mesmo item, produto tributado. A 18. No caso aqui eu vou vender então as 10 quantidades a R$ 150. Só para demonstrar o cálculo, né? Olha aqui, ó. A base de 1.500, né? E o valor do ICMS de 270. Então seria o mesmo cálculo que eu simulei aqui, né? O produto então na compra. Na compra ele teria ficado aí com uma entrada de R$ 1.000 e um crédito de R$ 180. E na saída teria dado 1.500 e um débito de 270, dando aí um saldo de R$ 90 a pagar. Certo? Isso é a questão desse tributado, tá? Então, o tributado basicamente é só isso, né? Eu vou usar o crédito da compra menos o débito no momento da saída para apurar quanto que eu devo pagar. Bom, vamos então dar uma olhada na questão da tributação reduzida. O que acontece, né? Normalmente, nós vamos ter lá, que nem a gente acabou de ver no exemplo, um produto que é tributado em 18%. Essa alíquota, ela é definida por lei, né? E você não tem muita manobra legal para alterar essa alíquota aqui. Mas às vezes, dependendo do produto, vou dar um exemplo, por exemplo, o feijão, que é um produto que é integrante da cesta básica. Às vezes o governo quer desonerar esse produto, só que ele não pode, muito facilmente, alterar a alíquota desse produto. Mas vamos supor que o governo quisesse reduzir o imposto desse ICMS de 18 para 7. Como ele não é tão fácil alterar a alíquota, foi criado um mecanismo da redução. O que é a redução? Que é o nosso CST 020, né? A redução nada mais é do que equiparar um produto que antes, por exemplo, era 18% a um produto de 7%, só que sem necessariamente mudar a alíquota. Para fazer isso, o que se usa? Usa o que a gente chama de margem de redução. Essa margem de redução vai fazer o quê? Ela vai reduzir a base de cálculo do ICMS. Então percebam o seguinte, reduzir a base de cálculo
não é necessariamente trocar a alíquota. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo na mesma compra, né? Vamos supor que eu comprei o produto por 100. Então, eu vou pegar e vou aplicar essa margem de redução em cima do valor da operação, né? No caso, R$100. E vou obter uma nova base de cálculo. Sob essa base de cálculo é que eu vou aplicar os 18%, tá? Para obter aqui o que eu chamo de valor de ICMS. Como é que é calculada essa margem de redução? Basicamente, eu vou ter a alíquota de origem, que no caso aqui é 18%, e vou ter aqui em cima a minha alíquota de destino. Então, vamos supor no exemplo aqui, de 18 para 7, eu dividiria então 7 por 18. Isso, o resultado, né, dessa divisão aqui, eu vou colocar 1 menos esse resultado. E o resultado dessa conta aqui ainda, eu vou multiplicar por 100, que é justamente para obter o percentual. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Vou pegar aqui na calculadora, 7 dividido por 18 vai dar esse valor, tá? Então, 38,38 menos 1, eu vou ter o percentual, vezes 100. Então, eu teria, né, uma margem de redução de 18 para 7, esse percentual de 61,11%, tá? Eu vou demonstrar como ficaria uma entrada e uma saída, só para a gente ver como é que funciona esse mecanismo, né? Então, utilizando os mesmos valores, tá? O produto agora ele é 0,20, ele continua sendo 18%, só que como ele é reduzido, né, ele passa a ter uma margem de redução, no caso aí que a gente calculou, de 61,11. Na compra desse produto, o que vai acontecer? Na compra desse produto por R$100, eu vou aplicar 100 menos essa margem de redução. No caso, seria 100 menos os 61,11%. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Então, 100 menos 61,11%. Isso equivaleria aí, né, a 38,89. Isso aqui é o que a gente chama de base de cálculo de ICMS. Então, percebam que a base é que foi reduzida, né? Antes nós estávamos trabalhando com esse valor aqui de R$100. Agora, a base é que foi reduzida. E sob essa base, eu vou aplicar os mesmos 18%. Isso vai equivaler, vezes os 18% lá, né? R$7. Então, esse aqui seria o meu valor de crédito, né, no momento da compra. O crédito aí seria de R$7. E no caso da venda, vendendo lá por 150, vai acontecer exatamente o mesmo cálculo, né? Menos a margem de redução. Vamos fazer essa continha aqui. 150 menos 61,11%. Eu teria aí, no caso, né, em termos de base, o valor de 58,33, 34, né, arredondando. 58,33. 58,33 vezes os 18%. Isso daria, esse valor vezes os 18%, daria aí 10,50.
E se eu fosse fazer a apuração, né, 7 de crédito menos esses 10,50 que já seria o débito, eu vou ter aí uma apuração a pagar, um ICMS a pagar de R$ 3,50. E percebam o seguinte, se eu fosse calcular quanto que daria, né, eu não lucrei R$50, R$50, né? Se eu multiplicar isso por 7%, vai dar exatamente os 3,50. Deixa eu só validar aqui na calculadora, né? Ó, R$50 que seria o meu lucro, né? O 100 menos os 150 vezes os 7%, daria exatamente os 3,50 a pagar. Então, com isso, eu não mudei a alíquota do produto. No caso dos 18%, eu continuei utilizando a alíquota de 18%, só que aplicando esse mecanismo da margem de redução, eu consegui efetivamente reduzir, né, o efetivo do produto de 18% para 7%, comprovado aqui em cálculos. Vamos só olhar no sistema agora, né, só para validar a questão do cálculo. Aqui nós estamos na venda. Deixa eu fazer a primeira compra. Entrada de compras. Vou comprar do mesmo fornecedor, tá? Né, da empresa lá eu devo ter já cadastrado aqui o produto reduzido. Eu devo ter aqui já cadastrado o produto reduzido. Produto reduzido. Eu tenho aqui uma redução de 18 para 7. Então aqui, só para validar, 0,20, 18, só que agora eu passo a ter aqui essa redução de 61,11. Esse tipo de redução aqui eu já explico, só um minutinho. Então vamos só confirmar esse item. Perdão, né? Trabalhar com os valores que a gente estava trabalhando de R$100. Então olha aí, ó. Eu comprei um produto, né, por R$100. A tributação dele é reduzido 18,61,11 e ele está aqui me mostrando R$38,89 e o valor de ICMS R$7, exatamente aquilo que a gente tinha calculado, R$38,89 e um valor de crédito de R$7. E na questão, deixa eu só, da venda, né? Deixa eu só acertar esse tipo de redução e aí a gente já vê o que é esse tipo de redução. E na hora da venda, vamos pegar esse produto para vender. Aqui eu já estou lá na minha tela de venda, né? Deixa eu tirar esse produto tributado e vou colocar agora esse produto reduzido. Isso no momento da minha venda, né? Então, produto reduzido de 18 para 7. Vou colocar aqui os R$100, só para exemplificar, né? 0,20, 18, 61,11. Tá aqui, ó. A base de cálculo, perdão, no caso seria o 150, né? Valor de 150. E tá aqui os valores que nós calculamos, olha. Uma base de CMS de 58,33 e um valor de CMS aí de 10,49, 10,50, né? Que nós calculamos aproximado. E aí, em termos de apuração, o crédito de 7 menos os 10,50 sairia lá o valor de 3,50 a pagar na questão do ICMS reduzido. O que é esse tipo de redução aqui? Esse tipo de redução que nós temos aí o objetiva e o subjetiva, e o não se aplica justamente para quando o produto não for reduzido. O objetiva ou subjetiva, ele funciona da seguinte maneira, né? O governo, às vezes, essa redução aqui, ela é aplicável, vamos dizer assim, só no início da cadeia. Normalmente, o que acontece com os produtos? Tem lá o fabricante, que repassa o produto para um atacadista, e esse atacadista repassa ao varejista. Às vezes, o governo quer dar essa redução só para esse cara aqui, ó, só lá no nível do fabricante, para quem fabrica o produto, só para o início da cadeia. Então, e daqui para cá, deve haver a redução, do ponto de vista do fabricante.
Só que daqui em diante não vai mais haver essa redução. Quando isso ocorre, a gente diz, né, que essa redução ela foi subjetiva, porque ela não foi integral, ou seja, ela não chegou até esse varejista, porque do fabricante para o atacadista houve essa redução, mas do atacadista para o varejista essa redução já não se aplicou, então ela passa a ser subjetiva, ou seja, a redução é só no momento da entrada, mas no momento da saída ela não existe. Quando a redução vale tanto para o momento da entrada quanto para o momento da saída, aí nós dizemos que a redução passou a ser objetiva. Porque o objeto da redução passa a ser o produto em si, e não somente esse fabricante aqui. Tá? Então, no momento da entrada, não faz muita diferença se a redução é subjetiva ou objetiva, porque eu estou só comprando. Mas no momento da saída vai fazer diferença. Se ela for subjetiva, não vai haver redução. E se ela for objetiva, vai haver a redução. Vamos só olhar isso no software. Então aqui, ó, vou voltar lá para a entrada de compras, tá? Voltando aqui, ó, tô lá na entrada de compras, vou pegar o meu produto reduzido e vou mudar essa redução aqui, ó. Ela tá objetiva, percebam os valores, né? 38,89, 7. Vou mudar ela para subjetiva. Confirmei. Todavia o valor, olha, não mudou. Tá vendo? Porque no momento da entrada não vai fazer diferença, a redução vai continuar valendo. Agora, no momento da saída, estou aqui, voltei agora para o pedido de venda, né? No momento da saída, isso já vai fazer diferença. Se essa redução aqui ela for subjetiva, vai acontecer o seguinte no momento dessa redução, né? Deixa eu acertar o cadastro do produto. Então, aqui, ó, eu estou mudando lá na classificação fiscal, né? Eu vou dizer que essa redução ela é subjetiva. Vou salvar a classificação. E aí eu vou inserir esse produto novamente. Produto reduzido de 18 para 7, né? Produto reduzido. Vou pegar exatamente o mesmo produto, tá? Produto reduzido de 18 para 7. Só que agora eu tinha alterado, então, a tributação dele para subjetivo. Subjetivo aqui. Perdão, só um minuto, que acho que a minha empresa está como fabricante. Ela está como lucro real, ela está como importadora, ela tem que ser só um comércio, né? Percebam que o sistema até isso já entendeu, né? O fabricante ou importador é o início da cadeia, né? Mas no nosso caso nós seríamos somente um varejista comerciante aí. Então vou selecionar a empresa aqui novamente e refazer esse pedido de venda. Empresa tal. Exatamente a mesma coisa, né? Só que agora eu vou trabalhar com produto reduzido. 18 para 7, R$150. Olha só a tributação que o sistema puxou aqui. Ele puxou como se o produto fosse tributado a 18 e sem redução. Embora no cadastro da classificação fiscal desse produto, ele esteja como reduzido. Só que pelo fato da redução ser subjetiva, né, o próprio sistema já entendeu que na hora da compra ela deve haver a redução. Só que na hora da venda não vai haver essa redução e aí, consequentemente, as bases voltam a ficar lá, ó, 150 e o valor de R$27. Então, o produto reduzido é só isso, né? Ele é um tributado, só que agora com a margem de redução. Tá ok? Vamos, então, analisar o próximo item lá, que seria um produto isento. A isenção, ela é aquele CST 0,40. E ela é a mais simples de todas, né? O que é isenção? Eu vou ter o produto de R$100, só que como ele é isento de ICMS, que seria esse CST 0,40, o valor de ICMS, obviamente, se há uma isenção, ele não vai existir. Então, ele deve ser 0. Então, na classificação fiscal, vamos olhar dentro do software. Eu não sei se eu tenho um produto isento aqui. Tem um produto isento aqui.
ele puxa, né, 0,40, automaticamente não há uma alíquota, né, e automaticamente não há nem valor de base e nem valor de ICMS, justamente porque o produto é isento. Tá ok? O isento é bem simples, né? A questão do não tributado em termos de cálculo, ela é igual à do isento. O 0,51 aqui, se eu não me engano, é um não tributado. Deixa eu só conferir. Na questão do Código Fiscal, esse 0,51 é o diferido, 0,50 suspenso. Deixa eu procurar aqui que eu não estou lembrando qual que é o não tributado. É o 0,41, perdão. Então, não é o 51, é o 0,41. Deixa eu apagar aqui. Escrever direitinho, assim não fica confuso, né? Então, a questão do não tributado seria o CST 0,41. Qual a diferença? Em termos de cálculo, ele é exatamente igual ao isento. Não vai haver base, não vai haver, né, a questão da alíquota. A diferença é só o seguinte. Normalmente os produtos que são não tributados, eles são não tributados em alguma operação. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o produto seja lá o tributado em 18, que é o primeiro exemplo que a gente tinha visto, né? Ele teoricamente teria um ICMS lá para os R$100 de 18%, né? Aplicada a essa base, 18%, daria lá os R$18. Só que numa operação, por exemplo, de amostra grátis, onde não incide ICMS, esse produto passa a ter esse CST alterado. Embora o produto em si, para comercialização, seja tributado a 18%, numa amostra grátis ele passa a virar seria uma tributação temporária, né? Naquela operação ele passa a ser 0,41. Então ele também não passaria a ter nem base, nem valor de ICMS, tá? Mas em termos de cálculo ele seria igual a esse produto aqui da isenção, tá ok? Então o produto não tributado ou isento, coloquei aqui como não tributado, né? Percebam aqui a tributação, né? Eu confirmei ela como não tributado, ele tem os mesmos valores do ICMS e passa a não ter base e nem valor de ICMS. É exatamente o mesmo caso. Vamos então olhar agora a questão do substituto, né? Nós já vimos aí o tributado, o reduzido, o isento e o não tributado. Os produtos substitutos são aqueles que trabalham com CST 0,10. E aí vamos entender como é que funciona então essa questão da substituição. A substituição ela veio para tentar facilitar o momento da apuração. O que acontecia e que era um pouco complicado com a questão dos tributados, né? Vamos supor o seguinte, naquele modelo que eu havia apresentado, nós tínhamos o fabricante que repassava ao atacadista e esse, por sua vez, repassava a mercadoria ao varejista. E o varejista vendia, né, a mercadoria ao que a gente chama de consumidor final. Então o produto era consumido, né, por esse cara aqui, o consumidor final, mas havia toda essa cadeia para analisar, porque do ponto de vista de impostos e de apuração, o que vai acontecer? O governo teria que apurar tudo que o fabricante vendeu, o atacadista, o governo também teria que apurar tudo que ele vendeu, e aí nessa apuração aqui ele teria que pegar tudo que ele comprou aqui versus tudo que ele vendeu aqui. Então aqui é uma compra do ponto de vista do atacadista, né? E aqui é uma venda. Isso menos isso para dar o saldo lá do ICMS a pagar. Ele teria que fazer isso. Só que do atacadista para o varejista, ele vai fazer essa compra. E do varejista de novo para o consumidor final, novamente ele vai ter que analisar a compra que houve do varejista
e a venda que houve para o atacadista. Então eu vou ter apuração aqui no nosso fabricante, aqui no atacadista e aqui no varejista, né? Eu vou ter que, do ponto de vista do governo, eu vou ter que ter fiscalização nessas 3 pontas para que eu consiga apurar, né, e validar toda a cadeia do ICMS, porque como é só sobre o lucro, eu vou ter que saber quanto esse cara lucrou, quanto o atacadista lucrou e quanto o varejista lucrou. Como esse era um sistema muito complexo e, querendo ou não, né, acredito que tenha acabado havendo muita fraude, né, de você vender sem nota daqui para cá. E imagine, por exemplo, a questão do varejista mesmo, né? Fabricantes, vamos supor em termos de número, vamos supor que você tenha 10 mil fabricantes para fiscalizar. Tá bom, o atacadista já aumenta, vamos supor que você tem 100 mil atacadistas em São Paulo. E o varejista já passa para 1 milhão, por exemplo, né? Que é um número muito maior de estabelecimentos para serem fiscalizados. Então, tentando evitar a fiscalização, né, dentro desse número muito grande, o que o governo fez? Ele criou o que ele chama de substituição, de ICMS substituto. Como que funciona esse ICMS substituto? Deixa eu limpar a tela aqui. Como que funciona esse ICMS substituto? Ele é exatamente a mesma coisa que o ICMS tributado, né? Ele vai mudar lá o CST 010, vamos dar um exemplo de uma CST 18 aqui. Como é que vai funcionar aqui? A ideia, o princípio da ideia é o seguinte: quando o fabricante for repassar para alguém, no nosso exemplo aí para o atacadista, ele já vai cobrar aqui, nessa operação, todo o ICMS. Então o ICMS ele passa a ser pago aqui. Por isso que chama-se ICMS substituto, né? Porque o fabricante vai substituir para quem ele está vendendo. Então esse aqui passa a ser o substituto, né? E o atacadista, ou no caso aqui o comprador, ele passa a ser o substituído. Porque na operação aqui, ele foi substituído pelo fabricante. Então, qual que é a ideia? Quando o fabricante vender para alguém, ele automaticamente já faz tanto a operação do crédito, quanto a operação do débito, que aconteceria, né, quando esse atacadista fosse repassar a um varejista. Aqui haveria a operação do débito e aqui haveria a operação do crédito. Então, fazendo isso tudo já numa operação só, o governo eliminaria essas operações subsequentes. Então, automaticamente, esse cara aqui já pagaria na compra todo o imposto, tanto no crédito quanto no débito, já faria a apuração, ele seria substituído, né, pelo nosso fabricante, e daqui para frente já não haveria mais o ICMS a cobrar, porque todo esse ICMS já foi pago nessa primeira operação aqui. Como é que vai funcionar isso? Então, vou dar um exemplo. Nos nossos exemplos aí, a gente querendo já fez várias operações com esses valores, né? Então, vamos supor que eu comprasse lá a R$100 e tivesse um crédito de 18, e nos nossos exemplos eu estaria vendendo por R$150 e teria lá um débito, né, de R$27, subtotalizando então um ICMS a pagar de R$9. O que o governo está fazendo então? Ele está, no caso, o nosso fornecedor, ele continuaria vendendo por R$100, certo? Então, para efeitos aí, da venda, seria R$100 e isso geraria, né, aqui nessa ponta, esse crédito de R$18. Só que como eu vou antecipar essa operação aqui, porque essa operação só aconteceria, teoricamente, quando o atacadista fosse repassar para o nosso varejista ou para qualquer outro, né? Quando ele fosse vender essa mercadoria para frente, é que aconteceria essa operação aqui. Todavia, esse fabricante já vai supor essa operação, já vai fazer essa apuração aqui, né? E já vai cobrar esses R$9 aqui devidos desse atacadista.
porque aí, do ponto de vista do governo, ele basta cobrar do fabricante, né, esse valor aqui, que ele já não precisa mais se preocupar com os 10 mil atacadistas e com 1 milhão de varejistas para fiscalizar, porque tudo foi retido já no que eles chamam na fonte, né? Então, como é que é feita essa operação? O ICMS, o CST, passa a ser esse CST 010, a alíquota não mudou, ela continua sendo 18% a alíquota do ICMS, só que aparece um novo componentezinho aqui que a gente chama de margem de valor agregado. Ou como, isso aqui é um termo um pouco antigo, né? Como se chama agora, de IVA, Índice de Valor Agregado. O que é isso daqui? Assim como no ICMS reduzido eu tinha um percentual de redução, no ICMS substituto eu vou ter um percentual de quanto seria a diferença entre o valor da compra para o valor da venda. Por isso que a gente chama de IVA. Nesse caso aqui, o governo está dizendo o seguinte, bom, você está vendendo por 100. Eu vou supor que o IVA para esse produto é de 50%. Então, automaticamente, o governo está, em outras palavras, né, simplificando um pouco, o governo está dizendo o seguinte, olha, se você está vendendo por R$100, eu sei que dali para frente esse produto vai ser vendido, né, nas cadeias subsequentes aí, por R$150, que é justamente a aplicação desses 50% em cima desse valor da operação aqui da venda do fabricante. A essa operação aqui de aplicação da margem de valor agregado, né, desse IVA, em cima do valor da operação, a gente vai ter o que a gente chama de base de cálculo de ICMS, só que substituto. Essa aqui seria a questão, substituto. Então, automaticamente, eu já vou calcular, então, o meu ICMS de crédito, que seria os R$18, mas eu também já suponho a base pelo qual ele vai vender, né? E aí, para determinar essa base, o governo olha aí valores de mercado para saber quanto que vai chegar esse produto, né? Normalmente se aplica aí uma margem de 50%, porque esse produto vai chegar lá no consumidor final por R$150. E aqui eu já calculo de novo os 18% de débito de R$27 para fazer toda essa aplicação aqui. Então, o que vai acontecer na nota? Antes, o fornecedor cobraria R$100 do nosso atacadista aqui. Agora não, com essa substituição já feita aqui, ele vai passar a cobrar os 100 e mais esses R$9 aqui do ICMS substituto. Então ele passa a ter no valor de nota esses R$100 da compra mais os R$9 do ICMS substituto. E já cobra direto do fabricante R$109. Ou seja, perdão, do atacadista, né? O atacadista já pagando R$109, no momento que esse atacadista for vender, ele não mais vai vender esse produto, como a gente tinha feito antes naquelas operações, com a tributação. Ele vai vender esse produto com um novo CST, que é um CST transitório, né? Ou seja, eu tenho esse CST substituto e no momento do atacadista vender, ele vai vender esse CST com um CST que a gente chama de 0,60, que é um CST que indica o seguinte, olha, o ICMS desse produto ele já foi pago em operações anteriores. Deixa eu até mostrar aqui no Celta BS o texto, né, desse 0,60. Deixa eu pegar um produto qualquer aqui só para você conseguir acessar essa aba fiscal. Olha aí, ó, eu vou puxar aqui o CST 0,60, ele está aqui, ó, nacional, só que onde o ICMS é cobrado anteriormente por substituição tributária. Então vamos olhar essas operações dentro do sistema, né? Vamos lá na etapa de compras. Vamos excluir esse produto aqui. Aqui eu estou no pedido de venda, eu vou acessar lá a minha entrada de compras. E eu vou chamar um produto aqui, eu já devo ter no cadastro, um produto substituto. Deixa eu só ver. Pronto, tem aqui um produto substituto. Esse produto substituto, então percebam o seguinte, ele passa a ter então como CST esse 0,10
passa a ter aqui 18%, né? Isso não mudou a alíquota, como se fosse o antigo tributado a 18%, só que ele passa a ter o que a gente chama aqui, ó, de margem IVA de 50%. Nesse caso aqui tem IPI, eu vou, por enquanto, colocar esse IPI como isento, só para facilitar o cálculo. Confirmei o produto, e olha só o que passou a acontecer, né? Antes, na minha compra, eu tinha só essa base de ICMS de 100 e o valor de ICMS de 18. Agora eu passei a ter aqui uma base do ICMS substituto, que é justamente esse cálculo que eu demonstrei aqui, né? De pegar esses R$100, aplicar essa margem aqui de 50% para chegar nessa base de cálculo de ICMS substituto de 150. E aí ele passou a ter, então, o valor do ICMS substituto na nota, que seria os R$9, que é o resultado da apuração, do crédito menos esse débito, que seria os R$9 a pagar. E aí o valor total da nota passou a ser aqui, ó, os R$109. Então, com isso, é exatamente a mesma coisa do tributado, só que ao invés de eu ficar tributando em várias cadeias, né, eu passo a controlar só a questão da origem, né, retido na fonte, e dali para frente, então não vai mais haver ICMS, porque se eu já paguei no momento da compra, teoricamente, então, quando eu for vender, não deveria mais haver esse ICMS. Então, vamos só para validar, né, vou pegar esse produto substituto e vou tentar vendê-lo lá no momento da venda. Então, vou pegar aqui, inserir, produto substituto, pegar ele para vender e vou vender lá pelo 150. Só conferindo aqui, tá vendo como o sistema já puxou? Ó? Ele já puxou como 0,60, indicando, né, que o ICMS já foi pago em operações anteriores. E confirmando aqui, eu não tenho no momento da venda, é como se ele tivesse ficado isento no momento da venda, né? Eu já paguei esse ICMS anteriormente e aí eu não tenho então mais esse ICMS a pagar. Isso então facilita, porque para o atacadista mesmo, ele já pagou no momento da compra. E na venda ele não tem mais o que pagar, né? Então facilita tanto para o comerciante, vamos dizer assim, para o estabelecimento, né, que facilita a sua apuração, quanto para o governo em termos de fiscalização, porque aí ele foca a fiscalização, né, no momento lá na indústria e não precisa mais ter tanta gente para fiscalizar esses demais estabelecimentos. Por isso que foi criada essa modalidade desse 0,10. Tá ok? Acredito que esteja bem entendida essa questão da substituição. Agora, assim como eu tinha o tributado, que era lá o 000, e aí o governo passou a ter a necessidade de reduzir alguns produtos e criou então, né, o nosso 0,20, eu vou ter a mesma coisa no substituto. Eu tenho um produto que é substituto em 18%. Só que aí eu quero fazer aquela jogada da redução para 7%, por exemplo. Esse produto, então, ao invés de ser 0,10, ele passa a ser o que a gente chama de 0,70. O CST 70 nada mais é do que a combinação da substituição, né, que é a tributação, com a redução. Ele passa a ter os dois, né? Ele passa a ser substituto e mais o reduzido. A combinação desses dois aqui culmina no 0,70. Em termos de cálculo, não muda muita coisa, mas é exatamente a mesma coisa, né? Eu vou ter uma substituição, só que com redução. Então, aqui, para o 0,10, eu passo a ter 18 e passo a ter o IVA, que a gente chama, né? Então, aqui, eu passo a ter... Deixa eu só apagar aqui. Eu passo a ter o IVA, que é o que a gente culminou lá, né? O IVA de 50%, que foi o exemplo que a gente deu. Aqui eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter a alíquota de ICMS, vou ter a margem de valor agregado, só que eu também vou ter a redução. No caso aqui, eu poderia ter lá de 18 para 7, os mesmos 61,11. Que é uma combinação. É como se eu fizesse várias operações, só que numa única operação. São as operações que a gente viu anteriormente, só que numa única operação. Então, esse 0,70, ele vai culminar no quê? Vamos supor lá na nossa operação, né, de compra, em 100, aí ele tinha reduzido, se eu não me engano, para 38
61,89, né? Aplicando essa redução aqui de 61,11 e tinha chegado no ICMS de crédito, né? De R$ 7,00. E no momento da venda, eu teria vendido por 150, não lembro mais o valor, deixa eu calcular aqui, 150 menos os 61,11%. 58,33. E o débito aí, que era de 10,50, né? Pra gente não ficar mais repassando os cálculos anteriores. E aí, em termos de apuração, ia ter 3,50, não é isso? Esse 0,70 ia fazer isso numa única operação, né? Então vamos colocar lá. Deixa eu ver se eu já tenho algum produto aqui, eu não lembro. Vou no momento da compra. Deixa eu excluir esse item substituto e vou inserir. Ó, detalhe que eu estou na entrada de compras, tá? Continua tudo a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui um produto substituto e reduzido. Eu tenho esse cadastro aqui, ó. Esse produto substituto e reduzido nada mais é do que o nosso 0,70 com 18. Só que ele está com 33,33. Deixa eu colocar esse 61,11 só para bater os valores com os cálculos que nós já fizemos anteriormente, né? Então vou mudar esse cadastro aqui para 61,11. E vou puxar esse produto novamente. Produto substituto reduzido. Substituto reduzido. Então aqui, ó, ele puxou aí o 0,70, 18, 61,11 e a margem de valor agregado 50%. Ah, perdão, esqueci do valor, né? Vou colocar lá os R$ 100. E aí, olha só, a gente passou a ter numa única operação já tudo, né? Os 38,89 com o ICMS de crédito de 7, a base de ICMS substituto passou a ser os 58,33 e o valor do ICMS substituto já passou a ser os 3,50. Certo? E aí o valor total da nota passou a ser os R$ 100 de produto, já a cobrança do ICMS substituto, que é os 103,50, que seria, né, o que o atacadista pagaria já ao fornecedor no momento da compra, e depois no momento da venda ele funciona exatamente como 0,10. Não tem mais o que pagar, porque o ICMS já foi pago. Então vamos chamar aqui o produto substituto reduzido, lembrando que eu já estou aqui no momento da venda, né? Produto substituto reduzido, R$ 150, só que ele já puxou aqui o 0,60, tá vendo? Então automaticamente eu não vou ter mais ICMS a pagar para essa operação, porque ele já foi pago anteriormente. Basicamente o substituto reduzido, né, o nosso CST 0,70, é isso, é a combinação do 0,10 mais esse 0,20. Existe ainda mais um tipo de substituto, que é o que a gente chama de 0,30. O 0,30, vou colocar aqui, CST 0,30, ele é a combinação de dois CSTs, do isento, que é o 0,40, que a gente viu, com o tributado. O isento, a parte do isento, né, ele ainda é substituto, né, então ele vai ter aqui 18%, vai ter uma alíquota e vai ter uma margem de VA lá, 50% que a gente tem trabalhando nos exemplos aí. Ele é a combinação desses dois CSTs, de isenção com tributação. Então, o que aconteceria, né? No momento da compra, eu teria isenção. Então, eu teria lá os R$100, mas o valor de ICMS seria zerado. Todavia, na hora da venda, eu teria lá o débito, né, com os 18%, de R$27. Aí gera uma questão, né? Poxa, se eu não vou ter o crédito e vou ter só o débito, e vou pagar eu integral os 27, porque nos exemplos anteriores, percebam o seguinte, o fabricante, do ponto de vista do fabricante, ele teria pago os 18. Ou seja, o meu crédito, né, enquanto comerciário, quando compro do fabricante, é o débito do fabricante. Então, ele pagaria 18
e eu pagaria os R$ 9. É o que normalmente a gente tem acontecido, a gente tem visto nos nossos cálculos, e do ponto de vista do governo, ele continua recebendo lá os R$ 27. Só que trabalhando com esse isento, o governo vai receber, continua recebendo a mesma coisa, todavia direto, né, de quem comprou e não mais do fabricante que vendeu inicialmente. E aí a gente acaba perguntando, pô, mas que vantagem então teria isso de se trabalhar assim, né? De ter essa isenção para depois cobrar tudo de quem está se comprando. A ideia aqui seria o seguinte, né? Do ponto de vista do meu fabricante, como ele não vai pagar ICMS, ou seja, para todos os efeitos ele é isento, eu estou tentando, do ponto de vista do governo, dar um benefício para esse fabricante para que ele reduza o preço. Então a ideia aqui seria que ele não mais venderia por 100, mas ele poderia vender, por exemplo, né, só um exemplo, por 82, já que ele não vai pagar esse ICMS de 18. E vendendo por 82, se eu fosse aplicar os 50% aqui, 82 vezes lá os 50%, isso me daria uma base de 123. Né? Só um exemplo, né? Não que necessariamente isso fosse se aplicar na prática, mas ele me daria uma base de 123. E aí, em cima de 123, se eu fosse calcular os 18%, eu teria um ICMS de 22,14, não mais de 27. Então, aqui, para essa conta, eu teria um ICMS de 22,14. O que acaba compensando, porque se eu for somar 123 mais 122,14, eu vou ter aí 145, não é isso? 145,14, que é menor do que esse valor pago no geral. Então, ao invés de pagar 27, né, o ICMS ficou reduzido pelo fabricante ter usado esse benefício e colocado ele na cadeia. Então, a ideia do 0,30 seria isso. Tá? Vamos só colocar esse 0,30 como exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um produto aqui. Vou lá para a entrada de compras novamente. Substituto com isenção. Eu não tenho nenhum aqui, mas eu posso colocar, né? Vou colocar esse próprio produto substituto, R$ 100, só que eu vou colocar agora o 0,30, ó. 18. E vamos tirar o IPI só para facilitar o cálculo. Olha aí o que aconteceu. Ó. Percebam, né, que eu não tenho crédito porque há uma isenção e eu passei a ter tudo no débito. 150,27 e a nota que antes era 109, né? Quando não havia essa isenção passou a ser esse 127. Então não é que o cálculo mudou, mas houve uma isenção do ponto de vista do fabricante e houve uma cobrança de todo o ICMS em cima de quem está comprando. Tá ok? A questão do 0,30 é só isso daí. E no momento de vender, ele continuaria sendo o 0,60 que a gente tinha visto antes. Né? Qualquer produto que é substituto, é pago o ICMS no momento da compra e automaticamente ao vender, ele passaria a ser o 0,60 e não teria mais ICMS a pagar, como está aqui. Tá ok? Então a questão do 0,30, né, seria a substituição com a isenção. Ela é simples, é uma combinação, né, assim como o 0,70, mas é uma combinação da isenção com a tributação do 000. Tá ok? Bom, vamos aí para mais um item. Esse é mais simples, né? Entendido todos esses outros conceitos, esse conceito é bem simples, que é o conceito da pauta. O que estava acontecendo? O governo criou a substituição, isso facilitou a fiscalização, né? Passou a fiscalizar mais os fabricantes e com isso ele não se preocupava tanto com o restante da cadeia. Então, vou colocar aqui que isso aqui seria o IVA de 50%, né? Só que o que estava acontecendo? O que começou a acontecer? Ao invés dos fornecedores, né, venderem o produto por R$100 na nota, como passou a ser o IVA em cima desse valor, eu acredito que começou a haver fraudes aí, no sentido de não colocar o real valor em cima da nota fiscal.
Então, ao invés de vender na nota fiscal com 100 e calcular lá os 150, né? Todo aquele cálculo que a gente já fez, o crédito de 18, o débito de 27, para se pagar os R$ 9 e já se cobrar isso, né, do nosso atacadista, o que começou a acontecer? Os valores na nota começaram a ficar muito baixos. Então, vamos supor, tem valores que a gente sabe mais ou menos, né, quanto custa os produtos, mas um produto que normalmente seria vendido para o consumidor final pelos R$ 150, começou a aparecer na nota, por exemplo, por R$ 20. E aí, com a margem de valor agregada, ele seria vendido teoricamente a 30. E os cálculos feitos em cima desses valores, e isso não daria os 9, sei lá, eu não fiz o cálculo aqui, a gente pode até fazer, né? Colocar aí R$ 20 vezes os 18, dá os 3,60 de crédito, né? 3,60 e o débito R$ 30 vezes os mesmos 18, 5,40. E isso daria um ICMS de 5,40 menos 3,60, que daria um ICMS a pagar de 1,80. Só que o governo começou a perceber que a margem não estava funcionando bem para alguns produtos que ele sabia que não tinha como o produto ser vendido ao consumidor final a esse preço. Então, o que o governo passou a fazer? Ao invés de ditar aqui e de estabelecer essa margem IVA aqui, ele passou a definir o que a gente chama de pauta. A pauta, ela não é um percentual, ela é justamente o valor. Então, o que o governo passou a fazer? Ao invés de estabelecer 50%, e aí correr o risco de acontecer isso aqui, né, que é uma fraude, mas do ponto de vista legal, para todos os efeitos, eu estou vendendo a R$ 20 na nota fiscal. Então, não tenho muito como ser questionado. Para o governo não sair perdendo, né, com esse tipo de esquema, o que eles passaram a fazer? A determinar produtos por pauta. O que é a pauta? Ao invés de eu determinar um percentual, eu falo, olha, esse produto aqui, a pauta dele é R$ 150. Então, nesse caso, não importa se na nota eu vender aqui por 20. Importa que a pauta vai ser sempre 150. Então, ele vai ignorar esse valor, que não vai existir esse cálculo, né, de base, e vai sempre usar o valor de 150 para calcular o crédito, que daria lá os nossos 27 que a gente tinha feito antes. Então, automaticamente, eu eliminei o problema do valor a menor na nota, e se ele ainda fizesse isso, eu teria esse crédito de 3,60 e não esse crédito de 18. Mas do ponto de vista do governo não vai importar muito, porque quem vai pagar o quê, né? Mas ele vai querer sempre receber em cima desses R$ 27. Tá? Então a pauta, basicamente, ela só é um valor que substitui o IVA, o percentual de substituição, para passar a trabalhar com o valor. E ainda tem um detalhe, né? Em alguns produtos passou-se a usar os dois. Porque vamos supor o seguinte, se eu determinasse uma pauta de 150, mas aí o fabricante já vendesse lá por, vou dar um exemplo, né, R$ 200, vamos supor, o governo sairia perdendo, né? Porque ele determinou a pauta em 150 e eu estou usando 200 já na hora da compra, o governo sairia perdendo. Então, nesses casos, o que eles fizeram? Alguns produtos passam a ter tanto a pauta quanto o IVA. Aquilo que for maior é o que passa a ser aplicado. Então, se, por exemplo, eu tivesse esse IVA de 50 e a pauta de 150, bom, se o fornecedor vendesse, né, até R$ 100, eu usaria aqui a pauta. Mas se ele ultrapassar esse valor, eu passar a vender a 110, por exemplo, aí eu volto a usar o valor de pauta para calcular lá os 155, né? Os 155 de base de cálculo de substituição e passo a calcular 18% em cima disso. Assim o governo não perde de nenhum dos jeitos, né? Então alguns produtos passam a ter só pauta e outros passam a ter IVA, ou ainda é possível trabalhar com os dois, tá? No Celta você consegue também trabalhar isso. Deixa eu dar um exemplo da pauta. Deixei lá na entrada de compras. Já estava aberto, né?
aqui na entrada de compras e vou colocar o produto substituto. Só que eu vou ir lá no cadastro da tributação desse produto e vou colocar ele como uma pauta. Acessando a classificação fiscal. E nessa classificação fiscal, perdão, que agora a pauta está no cadastro do produto, né? Deixa eu acessar aqui o produto. Então, embora ele seja substituto lá na classificação fiscal, eu vou colocar aqui essa pauta. Aqui na tributação, essa pauta de ICMS de R$150. Deixa eu só salvar o produto. Salvei o produto. Ou como a gente já está com 150, pode ser também. Deixa eu chamar o produto novamente. Produto substituto. E olha aí o que ele passou a acontecer. Ele passa a trazer essa pauta de 150. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Se eu vender por 150, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai calcular aqui os 150, 18, né? E os nossos ICMS. Perdão, que eu acho que eu coloquei deixei o IPI, né? Deixa eu tirar o IPI só para não complicar o nosso cálculo. Tirei o IPI, está aqui, ó, 150, 18, 159. Isso porque eu tenho uma pauta de 150 e uma margem IVA de 150. Então, como as duas são iguais, não faz muita diferença. Se eu vendesse por 90, olha só, perceba que a minha base passou de crédito, né, passou a ser 90 e o cálculo lá dos 18 dá os 16,20, só que a minha base de débito continua sendo 150. E aí o meu ICMS passou de 9 para 10,80 por essa redução que houve aqui, de 18 para 16,20. E todavia, se eu passasse a praticar um valor maior, 130, por exemplo, aí a minha base de ICMS sobe junto, porque aí passou a usar o valor da margem IVA e não da pauta. Tá ok? Então, em alguns produtos, né, pode acontecer de haver os dois, ou de haver só a pauta, ou de haver só a margem IVA. Em termos de cálculo, não muda nada, vai valer sempre o maior. Tá ok? Ok. Essas são então as tributações, né, as fórmulas de cálculo, como é que funciona aí a analogia, o pensamento do governo e o regime de apuração. O que vai acontecer? Tudo isso que a gente falou, ele é válido dentro do mesmo estado. E aí, a gente tem que lembrar lá que o ICMS, ele é um imposto estadual, né? Lembra lá no começo que eu falei que ele é um imposto estadual. E no código do ICMS, se diz aí que esse imposto ele é devido ao estado onde o produto é consumido. E por que isso é importante? Vamos supor o seguinte. Enquanto eu estou, né, dentro do estado de São Paulo, vendendo para o estado de São Paulo, eu não vou ter nenhum problema, porque vamos supor que o fabricante está aqui em São Paulo e o meu consumidor final também está aqui em São Paulo, né? O estado de São Paulo está ganhando o ICMS e eu não vou ter nenhum problema. Mas há operações onde não é dentro do mesmo estado, ou seja, eu posso pegar aí de São Paulo e vender, por exemplo, para Pernambuco. E aqui começa uma espécie de briga fiscal aí. Porque o que vai acontecer? São Paulo vai querer receber o ICMS. E Pernambuco, por sua vez, também vai querer receber o ICMS. E aí vai valer o quê? Porque como o ICMS ele é estadual, eu poderia ter no mesmo produto, vamos supor um produto X. Aqui no estado de São Paulo, o governo definiu que ele é um tributado em 18%. E no estado de Pernambuco, definiu-se que ele é um tributado em 25%. Né? Porque como é um imposto estadual,
cada estado vai determinar aí a sua alíquota e a sua tributação. E numa operação entre o estado de São Paulo e Pernambuco, que tributação que ficaria valendo? A do estado de destino ou a do estado de origem? Né? Para que não houvesse muita encrenca e mais complicação ainda, no sentido da apuração, de como é que isso ia funcionar, foi determinado, então, que quando houvesse uma operação interestadual, né, ou seja, entre estados diferentes, nem a tributação do estado de destino e nem a tributação do estado de origem iriam valer, mas sim o que eles chamaram de ICMS interestadual. Vamos colocar aqui ICMS interestadual, que nada mais é do que o quê? Eles dividiram o país aí em regiões, basicamente em região norte e em região sul, né? Região norte está todos os estados da região norte e nordeste, e a região sul está todos os estados compreendidos na região sudeste e sul. Então o que eles fizeram? Eles determinaram o seguinte, olha, quando houver operação de norte, de estados da região norte para norte, a alíquota de ICMS é 12. De sul para sul, também é 12. E somente quando houver de sul para o norte é que vai haver uma alíquota de 7. Sendo que, se houver uma operação do norte para sul, também é 12. Então, basicamente, a alíquota interestadual ela passa sempre a ser 12, exceto no caso, em um estado da região sul, né, enviar mercadorias para um estado da região norte. Aí, nesse caso, há um incentivo de 7%. Então, quando isso ocorre, não vai valer nem a tributação no estado de origem e nem a tributação no estado de destino, mas vai valer sempre essa tributação que foi definida aí, interestadual. Tá ok? Então, no nosso caso aqui, São Paulo é um estado da região sudeste, automaticamente ele está compreendido aqui no sul, né? E Pernambuco da região nordeste, que está compreendido no norte. Então, se eu mandar uma mercadoria do sul para o norte, eu vou ter aí um tributado a 7%. Tá? Eu vou cadastrar isso no BS, e só para dar um exemplo. Então, vamos supor, né? Eu vou pegar lá o produto tributado. Deixa eu pegar aqui o produto tributado. Então, eu vou pegar aqui o produto tributado a 18. Eu vou ir lá na classificação fiscal dele, né? Na sua tributação. E vou cadastrar aqui. Então, em São Paulo, ele é tributado a 18. Em Pernambuco, vou cadastrar aqui a tributação de Pernambuco. Ele também vai ser tributado, só que a 25. Cadastrei aqui, ó. Em São Paulo, tributado a 18 e em Pernambuco tributado a 25. Está cadastrado. E eu vou então vender. Eu não lembro se eu tenho um cliente. Perdão, aqui eu estou em compras, né? Deixei lá para venda. Eu não lembro se eu tenho algum cliente da região de Pernambuco. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um cliente na Bahia cadastrado. Deixa eu só conferir o endereço dele. Isso, ele está na Bahia, que também é um estado do norte, né? Da região norte e nordeste. Então, deixa eu só acertar aqui. Eu vou puxar aquele produto tributado, né? Que a gente alterou a classificação. Tributado a 18. E olhem só o que ele fez aqui, ó. Ele puxou automaticamente como se o produto fosse tributado a 7. Embora lá na minha classificação fiscal eu tenha dito que em São Paulo ele é tributado a 18. E deixa eu alterar aqui para Bahia, né, já que o meu cliente é da Bahia. Mas nesse caso não vai fazer diferença, ó. Na Bahia tributado a 25, em São Paulo tributado a 18, mas na operação entre esses dois estados não vai valer nenhuma nem outra, vai valer esse ICMS interestadual. Tá ok? E aí os cálculos são exatamente os mesmos, né? O cálculo em si não muda, ele passa a ser um tributado a 7.
tá? R$100 e 7 aqui de base, tá ok? Acho que está entendida essa questão do interestadual, né? Agora, o que vai poder acontecer? Ainda dentro dessa questão do interestadual. Às vezes acontece, deixa eu dar um exemplo de em algum estado o produto ser substituto. Então, vamos dar só um exemplo. Vamos supor o seguinte, que no estado de São Paulo, esse produto que a gente está tratando aí, ele é substituto, 18%, e o IVA lá de 50%. E aí, eu comprei esse produto do Pernambuco. Então, vamos supor que eu comprei de Pernambuco e comprei aqui para São Paulo. O que ia acontecer? E aí, automaticamente criou-se uma espécie de problema fiscal. Porque o que ia acontecer? Quando eu estou aqui em São Paulo e compro de São Paulo, por ser substituto, a gente lembra lá nos cálculos, né? A gente teria lá R$100 mais os R$9 lá da substituição, eu já pagaria R$109. Isso porque na compra eu já paguei a apuração toda de ICMS e no momento de vender então, que a gente já viu também, o CST passaria a ser 0,60 e o valor de ICMS sairia zerado. Agora, isso quando eu compro de São Paulo para São Paulo. E se eu comprasse de Pernambuco para São Paulo? Olha só o que ia acontecer. De Pernambuco para São Paulo, por não usar, né, nem a tributação que está aqui e nem a tributação que está aqui, iria acontecer o seguinte. Esse aqui é um estado da região norte e esse aqui é um estado da região sul. E de norte para sul, eu teria lá uma tributação de 12%. Então, automaticamente, eu teria aqui na compra um crédito de R$12, né, por ter comprado do Pernambuco. Imagine que eu tivesse comprado, então, tivesse esse crédito de R$12 e no momento de vender, eu vendesse então por 0,60, porque como essa mercadoria ela é substituta, no momento da venda eu não teria mais nada a pagar, porque eu teria aqui o 0,60. Então eu teria aqui um desajuste, né? Além de na compra ter tido um crédito, ainda na venda eu não vou ter um débito. Automaticamente eu tive só um crédito e não tive um débito, o que daria uma relação de imposto negativo ainda, né? Não tendo um débito e tendo um crédito de 12. Para evitar isso, o que os estados que praticam, né, a substituição criaram? Fala, olha, você até pode comprar de outro estado. Obviamente que não há como obrigar, né, que não entre mercadoria de outro estado aqui no estado de São Paulo. Todavia, quando esse produto aqui entrar, como você na venda vai vender ele já com ICMS substituto, você tem que pagar de qualquer jeito a substituição no momento da entrada. Isso é feito como? Isso é o que a gente chama de ICMS substituto pago por guia. Então, qual que é a obrigação do contribuinte no estado de São Paulo? Mesmo que ele tenha comprado de um estado diferente de São Paulo, e tenha vindo esse crédito de R$100 a 12 por estar aí no ICMS interestadual, a obrigação desse contribuinte aqui é fazer uma guia, já com o cálculo então dessa substituição, e pagar a diferença no momento da compra. Só que ao invés de pagar pro fornecedor, como acontecia aqui no estado de São Paulo, que já vinha na nota, né, eu vou pagar esse ICMS através de guia. Então, só para fazer o cálculo, eu teria aqui um crédito de 12, o débito continuaria sendo aquela mesma coisa, né? 150, 27 e 27 menos 12, eu teria que fazer uma guia de ICMS de R$15. Então, aqui nesse caso, eu deveria pagar essa guia aqui, fazer a guia lá e pagar os R$15. Aí sim, no momento da venda, continuaria tendo 0,60 e vendendo a 0. Mas eu paguei, para todos os efeitos, essa guia de 15.
E reparem o seguinte, que eu ainda tive uma espécie de prejuízo. Por quê? Porque como quando eu compro dentro do estado a alíquota é de 18, eu passo a ter também um 18 de crédito. Agora, como eu comprei de outro estado e só tive o crédito de 12, teve a diferença aí de R$ 6 entre 12 e 18, o que fez automaticamente eu pagar 9 mais os R$ 6 que eu não tive de crédito, que foi os 15. Ou seja, o que o meu fornecedor lá em Pernambuco não me deu de crédito, acabou eu tendo que pagar por ele esse valor de 15. Né? Então esse produto aqui acabou saindo mais caro, ele acabou pagando os mesmos R$ 100, o mesmo preço, só que o ICMS substituto de R$ 15, por eu ter um crédito menor. Então, nesse sentido, é uma espécie de protecionismo do Estado, né? Ele acaba validando que é mais interessante comprar dentro do Estado do que comprar de outro Estado, tendo esse tipo de prejuízo. Então, vamos só dar uma olhada nessa operação dentro do Celta BS. Eu vou pegar aqui agora, vou lá na entrada de compras, para conseguir demonstrar. Eu estou aqui na entrada. Acho que eu fechei a tela da entrada, deixa eu só entrar novamente. Eu vou fazer a mesma compra do mesmo produto substituto na empresa de São Paulo, só que agora eu vou pegar de um fornecedor que seja de fora, um fornecedor do Paraná. Deixa eu só conferir o endereço dele, né? Ó, é um fornecedor do Paraná, então ele está vindo de fora. E aí eu vou comprar então a questão do produto substituto. Vou pegar aqui o produto substituto. Eu vou comprar pelos mesmos R$ 100. E olha só, ele está entrando aqui para todos os efeitos tributado a 12, né? Que seria, como o fornecedor está no Paraná, eu vou ter a região de sul para sul. ICMS interestadual, então, seria de 18 para 12. Vamos tirar aqui a questão do IPI, só para facilitar a questão do cálculo. E eu tenho aqui, ó, olha só o que passou a acontecer aqui, ó, valor do ICMS substituto guia, R$16,98. Eu não lembro qual que era a substituição. Deixa eu só dar uma conferida na substituição. Ele está como 0,10, 18, 50%. Deixa eu tirar esse IVA ajustado aqui, que a gente já vai olhar um pouquinho o que é esse IVA ajustado. E aí eu vou chamar esse produto de novo. Produto substituto. R$100. Ele puxou, né, a tributação interestadual. E para efeitos de cálculo aqui, ó. Opa, perdão, deixa eu tirar o IPI. Senão ele vai adicionar no cálculo aí. Não vai bater com o que a gente acabou de calcular, porque a gente estava considerando IPI. Prontinho. Ele vai adicionar aqui então, ó, R$100, 12 de crédito. Percebam que não há base de cálculo de ICMS substituto e valor do ICMS substituto, né? Porque é uma operação interestadual, mas existe aqui um valor do ICMS substituto que deve ser pago por guia no valor de R$15. Então o sistema já tem toda essa teoria, né, incorporada dentro dele já para facilitar a operação. Ou seja, uma vez que eu defini que no estado de São Paulo esse produto é substituto e eu estou comprando de alguém de fora, ele já entende toda essa tributação e fala, olha, você deve pagar uma guia então nesse valor de R$15, certo? Isso passa a ser uma obrigação desse contribuinte aqui, né? E mediante fiscalizações ele tem que provar, ó, eu vou ter a nota do meu fornecedor, R$100 a 12, e anexada a ela eu vou ter que ter essa guia comprovando esse pagamento dessa substituição. E aí na saída eu vou poder vender normalmente pelo 0,60. Tá ok? Em alguns casos, o que vai acontecer? Para não dificultar, né? Porque aí eu tenho uma facilidade. Então, quando ele está dentro do próprio estado, porque aí já na nota fiscal aqui, eu já cobro esse valor aqui, então já vai a nota com 109, tá tudo certo. Não precisa fazer mais nenhuma guia. Eu só vou lá no meu fabricante, né, na minha origem, e cobro dele tudo aquilo que ele reteve no nome do governo. Para que isso pudesse acontecer também nessas operações interestaduais, é o que a gente foi criado, né, a opção de se estabelecer convênios,
que é esses convênios ICMS que a gente tanto fala. Convênio ICMS. O que passou a acontecer? O governo permitiu que houvessem acordos de ICMS realmente. Então eu posso pegar entre o estado de Pernambuco, ou no meu caso lá o Paraná que eu estou usando, né, e São Paulo, e estabelecer acordos de ICMS permitindo que mesmo nas operações interestaduais entre esses produtos, entre esses estados aqui, o estado aqui retenha já o ICMS na nota fiscal. Então, ao invés de eu pagar esses R$15 aqui no caso por guia, eu permitiria que já fosse cobrado lá os 115, né, que seria os R$100 mais os 15 de ICMS substituto, e já cobrando direto os 115. Porque eu fazendo esse convênio entre esses estados, eu permito então que mesmo esse fornecedor não estando no meu estado, São Paulo, estando no Paraná, pelo estabelecimento do convênio, o Paraná há de repassar essa verba para o estado de São Paulo, para eles que são firmados acordos. E quando existem esses convênios, então, não há o pagamento de ICMS por guia, mas, assim como já acontece na operação estadual, né, dentro do estado, esse ICMS vai ser pago direto na nota fiscal. Quando há convênio entre os estados, em termos de sistema, a gente só precisa cadastrar aqui, ó. Eu vou acessar essa classificação fiscal desse produto. Então percebam que por enquanto esse valor de ICMS substituto guia está aqui como 15, né? Eu vou acessar a classificação fiscal. Acertei ela. E vou colocar que São Paulo tem convênio com o Paraná. Basicamente seria isso. Deixa eu já tirar o IPI direto na classificação, assim eu não preciso ficar toda hora zerando ele lá. Então eu salvei aqui a classificação e coloquei agora então que São Paulo tem convênio com o estado do Paraná. São Paulo criou um convênio desse estado do Paraná e vou fazer exatamente a mesma operação. Deixa eu excluir o item aqui e vou inserir o produto substituto novamente. Produto substituto. Então percebam o seguinte, eu vou comprar por R$100, ele já puxou automaticamente aqui, ó, o 0,10, como é um ICMS interestadual, ele puxou a alíquota de 12, só que eu já tenho o mesmo cálculo, olha só, eu passei a ter o cálculo como se houvesse uma operação de dentro do estado, e não mais o ICMS substituto pago por guia, mas cobrado na nota. Então a questão do convênio, basicamente é só isso, né? Ao invés de eu pagar o ICMS pela guia, eu pago o ICMS direto na nossa nota fiscal aí, como ocorre nas operações estaduais. Tá ok? Ainda se tratando de operações interestaduais, tem uma outra complexidade, que é a seguinte. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui do que poderia acontecer, né, na guerra fiscal entre os estados. Imagine no exemplo que a gente sempre tem usado, que o produto ele é substituto, 18%, e o IVA dele lá é de 50%. Então aí a gente teria, dentro do estado de São Paulo, se eu comprasse por 100, um crédito de 18, automaticamente uma base de cálculo de ICMS substituto de 150 com um débito de 27 e um imposto a pagar aqui de R$9. Agora, o que ia acontecer se, enquanto fornecedor, né, eu comprasse de outro estado? O que ia acontecer? Imagine que o fornecedor no outro estado tem exatamente o mesmo preço, R$100. Então, R$100 por R$100, eu posso comprar de dentro do estado ou de fora do estado, não vai fazer muita diferença porque o valor é o mesmo. Só que o fornecedor que não está aqui em São Paulo, ele iria pagar pelo ICMS interestadual. No caso, no meu exemplo, né, que a gente comprou aí do Paraná para São Paulo, a gente viu que o ICMS ele passa a ter uma alíquota de 12%. Então, o que ia acontecer aqui? Quem estivesse dentro do estado seria obrigado a praticar a alíquota de 18%. Todavia, quem está fora do meu estado poderia praticar uma alíquota de 12%. Então, poderia até não, né? Deveria praticar uma alíquota de 12%.
Com isso, o que ia acontecer? Em termos de custo, se eu fosse analisar aqui, no estado de São Paulo, o custo de venda né, desses R$100 seria esses 100 menos os 18 que eu estou pagando para o governo aqui no momento da minha venda. Então eu teria um custo aqui líquido, sem ICMS, de 82. Enquanto que essa pessoa que está de fora do estado de São Paulo, ele trabalharia com R$100 menos os 12. O que daria para ele, né, em termos de lucro, R$88. Ou seja, quem está fora do estado acabaria tendo um lucro maior do que quem está dentro do próprio estado. Então, para competir com quem está aqui dentro do estado, ele conseguiria até falar, bom, já que eu tenho um ganho, né, aqui já nessa operação, ao invés de vender por 100, eu vou abater essa diferença aqui e vou vender por R$94. Ele iria pagar os mesmos 12%, né? E teria aqui um X. Não interessa muito esse valor. Mas o que ia acontecer? Pelos mesmos R$94, e aplicando isso daqui, eu conseguiria ter ainda um lucro efetivo. Vamos calcular aí. 94 vezes os 12%. Teria 11,28 menos 94. Olha aí. Eu passei a ter, então, um custo aqui de 82,72, né? 82,72. Ou seja, ainda estou equiparado a São Paulo, a quem está dentro do estado, só que vendendo mais barato. E aí o que ia acontecer? Do ponto de vista da compra, passa a ser mais interessante para mim comprar de fora do estado, porque esse pessoal de fora do estado está praticando um preço melhor do que quem está dentro do estado. E para não incentivar isso, ou seja, é óbvio que para São Paulo é interessante que se compre aqui dentro, né, ao invés de se comprar de fora. Porque aí eu estaria dando ICMS para outro estado e não para o estado de São Paulo. É o que a gente chama de guerra fiscal. Cada estado vai sempre procurar ver, em primeiro lugar, a sua situação, obviamente. Para que isso não acontecesse, o que aconteceu? O que se criou? Se criou o que a gente chama de IVA ajustado, ou IVA setorial. Basicamente, qual que é a ideia desse IVA ajustado? Olha, o governo vai passar a fazer a seguinte coisa. Tudo bem, não é que eu vou bloquear a compra de outros estados, só que eu não posso permitir fiscalmente que outros estados tenham uma vantagem competitiva com relação a quem está dentro do meu estado. Então, o que se estabeleceu? Embora o IVA seja 50%, se houver diferença de alíquota, ou seja, se quem estiver vendendo não estiver pagando 18, eu vou ajustar essa margem aqui de modo que eu anule essa vantagem que ele vai ter. Então, qual que vai ser esse cálculo aqui? O ajuste desse IVA ele vai ocorrer da seguinte maneira. Tem uma formulazinha aqui, onde eu vou pegar 100 menos a alíquota da operação dividido por 100 menos a alíquota interna. Isso aqui equivaleria, então vamos supor nesse caso, né, onde eu estou comprando de um estado onde ele vai vir tributado a 12%, eu teria esse seguinte cálculo, 100 menos os 12%, dividido por 100 menos os 18%. Automaticamente, eu teria aqui 0,88 dividido por 0,82. Isso aqui vai me dar, deixa eu fazer aqui na calculadora, aproximadamente 0,88 dividido por 0,82. 1,07. Vamos arredondar, né? Só para a gente não... 1,07.
0,731. Isso aqui seria um fator que eu vou passar a aplicar a esses 50%. Então, o que vai acontecer? Na operação interestadual, eu vou pegar esse valor de 1,07 e adicionar aos meus 50%. Para saber, menos 1, né? Vezes 100. Para saber qual seria a minha nova alíquota IVA. Nesse caso aí daria lá 60,98 praticamente, né? Arredondando. 60,98. Esse seria o meu novo IVA, o que a gente chama de IVA ajustado. Com isso, o que ia acontecer? Tudo bem, mesmo quem está vendendo de fora do estado, embora ele tenha essa alíquota de 12, ele também não ia conseguir utilizar o mesmo IVA de quem está dentro do estado. Ele teria esse IVA diferenciado. Com isso, como é que funcionaria o meu cálculo? Vamos fazer o cálculo com esse novo IVA. Eu teria o 100 e o crédito de 12, só que aí eu passaria a ter aqui o 100 vezes 698, ao invés de 150, eu teria uma base de 160,98 vezes os 18%. Vamos calcular isso? 160,98 vezes os 18%, que daria 28,97. 28,97. Isso, os 18% em cima, né? Menos os 12. Eu teria lá um saldo aí a pagar, né? De 16,97, é isso? 16,97. Ou seja, eu aumentei a carga tributária para quem está vindo de fora por esse benefício que ele vai ter da diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, né? Então, automaticamente, só para validar esse cálculo dentro do sistema, e como é que a gente faz isso, né? Eu vou pegar esse mesmo produto substituto, vou acessar a classificação fiscal dele, e aqui eu vou avisar o sistema que São Paulo, no caso, quer que se utilize o IVA ajustado, certo? Com isso, a gente passa a ter essa matemática aí de ter que ajustar o IVA. Então, deixa eu salvar aqui e vou chamar o produto novamente, como se ele estivesse sendo incluído agora. Produto substituto, R$100, tirar a pauta, né? E vou confirmar. Olha aí o que aconteceu, ó. Exatamente o cálculo que nós fizemos, né? Dessa maneira, comprando interestadual, né? Ainda que ele houvesse praticar um preço melhor tal, ele não ia conseguir chegar no preço do interno porque o IVA passou a ser ajustado, ou seja, a diferença de alíquota entre os estados aqui foi anulada por esse IVA ajustado. Então essa é a ideia do IVA ajustado, né? E ele é configurado, né, dentro do sistema somente por esse campinho aqui. Na classificação fiscal, a gente tem lá esse aviso dizendo que é para ajustar o IVA. Então, quando eu não tinha ajustado, tinha dado os R$15. Mas agora que eu ajustei, passou a dar lá os R$16,98. Tá ok? Muito bem. Então, acredito que essa tenha sido as principais operações aí envolvidas nessa questão. Só uma coisa que eu quero ressaltar, e que às vezes há um pouco de confusão nisso, a substituição, né, o nosso 010, ela passa a ter o IVA, como a gente colocou aqui sempre 50% de exemplo, né, supondo que quem comprou por 100 vai então passar a vender por 150, não é isso? E por isso então ele já faz esse cálculo todo, aqui o crédito de 18 contra o débito de 27, para ter um saldo de R$9 a pagar. Às vezes é uma operação mais rara, mas que pode acontecer, né? Teoricamente ela pode acontecer. Se o fabricante
que teoricamente vai vender para o atacadista, que vai vender para o varejista, que vai vender para o consumidor final, né? Seria a cadeia normal aí das coisas. Se o fabricante cortar esses caminhos e vender direto ao consumidor final, esse consumidor final não vai ter para quem revender. Concordam? Então, o que vai acontecer? Essa operação subsequente não vai existir. Então, nesse tipo de operação, onde o fabricante vende direto para consumidor final, eu não teria, mesmo esse produto sendo substituto, eu não teria quem substituir, porque não vai haver aqui uma operação subsequente, é uma venda para consumo. É uma venda para consumo direto. Automaticamente, essa substituição é invalidada e esse produto, então, passa a ser somente tributado em 18%, porque não vai haver ali uma operação subsequente que justifique, né, essa aplicação dessa margem aqui. E o sistema também já entende isso. Se eu pegar um fabricante e vender direto para um consumidor, ele já vai entender que mesmo estando na classificação fiscal cadastrado substituição, que a operação vai ser somente a tributação normal. Tá ok? Só para ressaltar. Bom, eu acredito que com isso a gente tenha englobado aí uma boa parte, né, dessas complicações fiscais que tanto acontecem aí no dia a dia, que envolvem cálculos de nota e tudo. E havendo qualquer dúvida, a gente vai estar sempre à disposição. Por enquanto, obrigado.